Então, classificação do ato. Primeira classificação aqui, ó, quanto a prerrogativa. Sempre que eu puder, vou colocar o sinônimo, porque cada um fala uma coisa aqui. Quanto à prerrogativa, professora Maria de Pietro. Quanto à prerrogativa. Eli Lopes Meirelles coloca quanto ao objeto. Então, você pode vislumbrar na prova quanto à prerrogativa ou quanto ao objeto. Aqui, turma, nós vamos ter, basicamente, 3 atos administrativos. 3 atos administrativos. Temos o chamado ato de império. Letra B, ato de gestão. E letra C, ato de expediente. Ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Senhores, ato de império, o nome tem que me ajudar. Se é um ato de império, é porque a vontade do poder público vai imperar. Essa é a ideia. Então, o que seria um ato de império? Vamos colocar assim no caderno. Ó. É aquele ato, eu vou ditar para você, para facilitar e ganhar tempo aqui. Você coloca assim, é aquele ato editado. É aquele ato editado com fundamento na supremacia do interesse público. É aquele ato editado com fundamento na supremacia do interesse público. Ponto. Ato de império. Senhores, no ato de império tem supremacia do interesse público. A administração vai agir com sua prerrogativa. Então, exemplo, no nosso caderno. Artigo 5º, inciso romano 25. Ou seja, requisição administrativa. A lei diz assim para a gente, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá utilizar a propriedade particular, garantindo-se uma indenização ulterior se houver dano. Então, pensa comigo, teve um roubo lá embaixo agora, e a polícia militar está a pé. E o assaltante está de motocicleta. Aí a polícia militar vislumbra aquele roubo, 2 policiais a pé. E tem alguém de moto próximo. O policial pode pegar a moto para fazer uma perseguição, sim ou não? Sim. Ou seja, pegar essa moto, a lei chama de requisição. Estão acompanhando? O particular é obrigado a entregar a moto? O que vocês acham? Seu policial, o senhor tem habilitação, por acaso? Se eu pegar minha moto, né? Pensa um perturbado desse. O senhor tem habilitação? A moto está novinha. Né? Ou seja, senhores, requisição não é requerimento. Requisição é uma ordem. Né? Tem que entregar a moto para o policial. E eu faço o quê? Fico ali aguardando, vai para a delegacia, mais próxima. Né? Chega lá, requisitaram a minha motocicleta. Como é que foi isso, cidadão? O que o policial falou? Tem que saber. Se o policial falar, perdeu, né? Você foi vítima de roubo, porque nenhum policial estuda nas escolas, né? Aí da polícia para falar, perdeu. Né? Só foi
vítima de roubo. Não, ele chegou lá, pediu para eu descer de forma até bem educada, né? Ou seja, guarda aí que vai chegar, torcer para chegar a sua motocicleta inteira, né? Junto com os policiais. E se não chegar, na teoria, você recebe uma indenização. Na prática, não cai na prova. É uma outra página muito escura que você aprende depois. Para a prova, essa requisição é um ato de império, porque o Estado está acima do particular. Está acompanhando isso? Existem atos que o Estado desce, que o Estado fica no mesmo nível de igualdade. Ato de gestão. Então, vou colocar assim no meu caderno. A administração não utiliza da sua supremacia. No ato de gestão, a administração não utiliza de sua supremacia. O Eli Lopes dá exemplo de um leilão. Quando a administração vai, dentro desse procedimento, praticar atos. E atos no nível de igualdade. Se você, dentro de um leilão, arrematar um bem, ofertar o maior lance, ele vai ter que adjudicar para você. Porque ali você está no mesmo nível de igualdade que o poder público. Tá? Agora, e o ato de expediente? Ato de expediente são aqueles atos de rotina. São aqueles atos de rotina interna da administração. Leilão é a Lei 8666/93. Lembrando que no último concurso para o Tribunal de Justiça não caiu licitações para técnico, tá? Não caiu licitações. Se cair no próximo, a gente vai ter que estudar. Eu acho que não vem, não é uma tradição aqui do Tribunal cobrar licitações. Mas se vier, a gente vai estudar. Mas é bom saber que existe uma lei com 126 artigos que fala de leilão, concorrência, tomada de preços. E o ato de expediente são aqueles atos que vão movimentar a administração. Te dou um exemplo aí na sua Constituição. Abre lá rapidinho comigo, para você enxergar isso na Constituição. Qual é o tema de constitucional mais importante para a sua prova? Que você vai abrir lá e vai ter que responder para o examinador. Ora, se você vai fazer concurso para o Poder Judiciário, ele vai te perguntar o poder o quê? Se é judiciário. O Supremo, STJ, TST, o CNJ. E lá no 93, está você lá, ó. Está. Tenta se enxergar na lei maior do país, isso motiva o estudo. Né? Você vai encontrar, me ajuda aí, lá no inciso Romano 14. Vai lá comigo rapidinho. 93, eu acho que é esse, que fala que os servidores receberão delegação para a prática de atos de mero expediente, sem caráter decisório. Ou é o 13 ou é o 14? É o 14? Leia, por favor. Está aqui, ó. Os servidores. Quais servidores? Vocês, porque é do Poder Judiciário. Não, os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e ato de mero o quê? Grifaia. Expediente sem caráter o quê? Decisório. Então, o judiciário tem o seu quadro de servidores. Aí o juiz vai delegar para você um ato do dia a dia, pô. Então, exemplo, tem que expedir uma citação. Quem vai digitar a citação, meus amigos? O juiz fala o quê? Para o escravão lá, para o escrivão. Cite-se. Digitou. Ele vai mandar alguém lá cumprir, um oficial de justiça, sala de mandados. Né? Ou seja, quem vai fazer essa parte burocrática é um técnico, analista, um auxiliar judiciário. Então, esses atos que visam movimentar a administração são chamados de atos de mero expediente. Não tem caráter o quê? Decisório. Ele não decide nada. Ele apenas é um longa-manos aí da autoridade superior.
Tudo bem aí, pessoal? Segunda classificação. Número 2. Quanto à formação. Quanto à formação de vontade. Quanto à formação de vontade, você vai ter o ato administrativo simples, letra B, o ato administrativo composto, e letra C, o ato administrativo complexo. É o que mais cai nas provas das classificações. Ele vai te perguntar, o SESP perguntou isso no Tribunal de Contas da União. Tem uma questão na folhinha de hoje que ele pergunta de novo a mesma coisa. Então é muito previsível esse assunto aqui. O que é um ato simples, Barroso? Você vai colocar assim, ó, ato simples é aquele ato administrativo que depende da manifestação de vontade. Ó, é aquele ato administrativo que depende da manifestação de vontade de um... Isso, depende, tá? Depende. Depende da manifestação de vontade de um único órgão. Um único órgão. Não importa se esse órgão é singular ou se esse órgão é colegiado. Então, eu tenho que olhar na questão, é o ato administrativo que depende da manifestação de vontade de um único órgão, de um único agente. Para quê? Para se formar. Para se formar. Exemplo. Portaria. Que dá início ao inquérito policial. Você vai encontrar isso aqui no artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal, que diz que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Então você, né, delegado de polícia, tomando conhecimento de um crime de ação penal pública, vai iniciar a investigação através de um ato chamado portaria. Então, portaria depende do delegado, ato simples. Depende do corregedor para deflagrar uma sindicância, um processo disciplinar, ato simples. Outro exemplo, clichê nas provas, despacho. Despacho, é o que você está pensando. Despacho é o quê? Decisão, pelo amor de Deus, administrativa. Né? Despachar é decidir. Então você pede férias, indefiro as férias, despachou. Tá? Depende do chefe. Despacho, decisão. Agora, e o ato composto? Composto. TRT Rio, caiu essa questão. Eu tenho um ato administrativo principal e tenho um ato administrativo acessório, também chamado de instrumental. Então, no ato composto, eu tenho dois atos. Vou guardar assim, dois atos. Um ato principal, que é o que me interessa, e um ato secundário, um ato acessório, que é importante para o ato principal. Então, se eu vir na minha prova dois atos, eu vou estar diante de um ato composto. Aí ele vai te dar um exemplo. TRF São Paulo. TRF São Paulo, ele colocou a investidura de Procurador-Geral da República. É o mesmo procedimento para a investidura
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual é o ato administrativo que vai nomear lá, que vai prover o cargo lá de ministro? Não é a nomeação? Ó, a nomeação, quem é que faz a nomeação? Quem é que edita este ato? Se for ministro do STF. Ó, artigo 101 da Constituição. Falaram aí, presidente da República. Ele sozinho vai investir o cargo? A lei diz que não. Diz que vai ter que ter a sabatina, que a lei chama de aprovação. Ato acessório. Quem é que vai aprovar a escolha? Senado Federal. Por maioria absoluta de votos. Então, tanto a investidura do Supremo quanto lá do PGR, olha a banca. Esse tema aqui é divergente, tá? Mas você vai encontrar nas provas já caídas, prevalecendo aqui a tese da professora de Pietro, em que ela divide o ato composto em dois atos. Então, tem um ato principal, mas que depende de um ato acessório. Sem um ato acessório, esse ato não vai conseguir gerar os efeitos de que dele se espera. Estão acompanhando aí? E o ato complexo? Complexo. Exatamente. No ato complexo, você tem, um exemplo, o presidente da República mais um ministro. Vamos pegar o da educação. E, em conjunto, assinam um ato administrativo. Eu pego o presidente da República, mais o seu ministro da Educação, e ambos, fundem vontades. Fusão de vontades. Fusão de vontades, ato complexo. Então, repete isso em casa. Ato simples, uma única manifestação de vontade. Ato composto, um ato principal e um ato instrumental. São dois atos. Então, a gente dá um passaporte, exemplo, e pede o visto de um consulado. Passaporte com visto é ato simples, composto ou complexo? Repete que eu estava longe? Sim. Passaporte que está aguardando um visto para você ingressar em um outro país, que sem um visto você não consegue. É simples, composto ou complexo? Misturaram, né? Aí eu pego, ele tá me dizendo que tem um passaporte que depende do visto. O ato principal e o ato o quê? Acessório. Isso é um ato composto. Né? Por que ele é composto? Por que ele é composto? Porque eu tenho dois atos. Você pega o seu CRLV, documento do seu carro verdinho. Só que o seu carro, preste atenção aqui, ele tem GNV. Se ele tem GNV, você tem que ir lá e homologar o gás dele. Ou seja, para você circular com o carro, só com gás homologado. Então eu tenho dois atos. Se são dois atos, o ato é o quê? Composto. Quando é que é complexo? Quando for um ato só. E qual é o ato que mais cai em prova? Mais cai em prova complexo? Aposentadoria. Aposentadoria. Como é que eu faço para me aposentar no Tribunal de Justiça? Né? Se a gente conseguir chegar, porque está difícil, né? Cada dia que passa está desanimador. Aqui um desabafo, né? Desanimador, mas vamos pensar para o outro lado. O Tribunal de Justiça tem que se manifestar, um órgão. O Rio Previdência também tem que se manifestar, uma autarquia. E tem que fazer o registro no Tribunal de Contas do Estado. Eu tenho aqui 3 manifestações de vontade para formar este ato aqui. Esse tema era polêmico pra caramba.
que levou o STJ e o Supremo a bater o martelo. Falaram assim, ó, é ato complexo. E o SESP toda hora pergunta isso. Pega a folhinha de hoje comigo. Pega a folhinha aí para você identificar. Vê se você acha aí a questão, por gentileza. É a número 5? Obrigado. Número 5, questão recente. MP aí, Paraná. Olha lá, ó. Questão 5, Banca CESP. No contexto da apreciação e do controle dos atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos, a posição majoritária do STF, já é pacífico no STJ isso, é de que a concessão de aposentadoria é um ato, letra A, jurídico perfeito praticado unicamente pelo Tribunal de Contas, no ato de registro, sendo de natureza meramente preparatória, a manifestação prévia do poder público. Letra B, é um ato administrativo simples, praticado unicamente pelo poder público e somente pelos efeitos financeiros a partir do seu registro no Tribunal de Contas. C, instantâneo, de efeitos permanentes, e não depende do seu registro no órgão de controle para se aperfeiçoar. D, composto e só se aperfeiçoa com a sua publicação na imprensa oficial. E eco, complexo, e se aperfeiçoa com registro do ato no Tribunal de Contas. Isso cai toda hora. Isso caiu com a mesma redação no TCU 2009. Tem 10 anos essa questão. Me lembro dela como se fosse ontem. Porque na época jogou polêmica, tem 10 anos. Jogou, pô, todo mundo fala que é isso e aquilo, mas havia recentemente pacificado o entendimento. Gabarito, vai ter que se manifestar aqui o Tribunal de Justiça, mais o Rio Previdência, e vai ter que registrar no Tribunal de Contas. Esse ato é complexo. Por que ele é complexo? Porque eu tenho aqui, ó, uma junção de vontades para formar um único ato administrativo. Você pode repetir tudo? Sim. O que é um ato simples? Uma única manifestação de vontade. Então, o órgão foi e fez o quê? Instaurou ali um procedimento, concedeu uma licença para o servidor, autorizou usar um espaço público. O único ato, simples. Uma única vontade, simples. Agora eu estou com um ato aqui comigo que depende de um outro ato. Esse ato por si só não me ajuda em nada. Eu quero abrir um restaurante, por exemplo. Estou aqui com a licença. Mas essa licença tem que ter o visto da Anvisa. E quando os fiscais não forem na vigilância sanitária fiscalizar lá o departamento, melhor, a empresa, eu não consigo o quê? Abrir o restaurante. Estão dois atos. O ato é composto. Porque tem um ato principal, que é a licença, mas o ato acessório, que é o visto. Agora, se eu tiver fusão de vontades, as vontades vão se fundir, fusão. Para ter um ato só, esse ato é complexo. Me dá um exemplo na prática, ó, que você vai toda hora ver. Você está aqui na comarca da capital e vai lá, por exemplo, para Japeri. Rapidinho, de trem, né? Tem ar-condicionado, está geladinho, o ar-condicionado do trem, né? Ou seja, fui removido. Preste atenção, servidor, fui removido. Quem tem que assinar a minha remoção? Autoridade da capital e autoridade de Japeri. Se só a capital assinar, não pode. O ato não se forma. Eu tenho que ter a manifestação dos dois órgãos para formar um único ato. Essa remoção é ato simples, composto ou complexo? É complexo. Por que é complexo? Porque eu tenho um ato só com duas ou mais vontades. Tudo bem aí? Isso cai e não se espante se você pegar a sua prova daqui a pouquinho, ele te perguntar de novo. Aposentadoria conforme entendimento do STF. É ato composto que se aperfeiçoa no TCU. Falso. O entendimento hoje é que este ato aqui é o tema da moda, só se fala nisso aí pelos bares, os idosos revoltados, né? É ato o quê? Complexo.
complexo. Mais um, para a gente fazer o nosso intervalo. Então, mais um ato aqui para a gente poder intervalar daqui a pouquinho. Mais uma classificação. Você vai colocar aí, ó. Quanto aos destinatários. Ponto 3. Quanto aos destinatários. Número 3. Quanto aos destinatários. Turma, quanto aos destinatários, o ato pode ser o quê? Ó, o ato pode ser geral e o ato pode ser o quê? Individual. O que é um ato geral? Vou colocar assim no meu caderno. Ato geral. É aquele ato administrativo. Ato geral. É aquele ato administrativo que não possui destinatário determinado. Então, o ato geral é aquele ato que não possui destinatário determinado. Ponto. Exemplo, edital de concurso. Embaixo, ato individual. Ato individual. Coloca assim, é o ato administrativo que possui destinatário determinado. Destinatário determinado. Ponto. Exemplo, nomeação de servidor público. Exemplo, nomeação de servidor público. Tudo bem aí? Ato geral, ó, é para todo mundo. Ah, eu queria um edital só para mim. Não tem como. Editar é para todo mundo. Né? Decreto, todo mundo. Instruções normativas, regulamentos, todo mundo. Agora, existem atos que você alcança a pessoa. Multa, licença, autorização, nomeação, demissão, advertência. Atos individuais. Tá? Observação. Observação. Coloca assim, ato individual plurimo. Ato individual plurimo. Senhores, para o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, infelizmente faleceu em 2016, dos maiores juristas do nosso estado, da PGE, de Figueiredo Moreira Neto, né? Da nossa PGE, aqui, muito citado aqui no Rio de Janeiro. Ele fala assim, olha só, se o ato administrativo tiver mais de um destinatário determinado, eu vou chamar de ato individual plurimo. Mais uma vez aí o plurimo no seu caderno. Então você vai colocar assim no seu caderno, ato individual plurimo. É o ato que possui mais de um destinatário determinado. Determinado. Então, não confunda com o ato geral. O ato geral, eu não consigo identificar o destinatário do ato. Pega toda a coletividade, para todo mundo. Então, decreto que regulamenta uma lei, para todo mundo. No ato individual, eu bato o olho, tem ali a pessoa e o ato. Tomei uma multa de trânsito, está aqui meu nome, a placa do carro. O ato é individual.
Mas existem atos que alcançam mais de um destinatário. Eu consigo identificar. A gente narrou aqui, ó, um exemplo, se quiser colocar, ó, promoção de servidores. Não pense você que a promoção é de um servidor só. A sua turma que vai entrar no mesmo concurso promove junto. De vários servidores seria um ato plurimo. Então, assim, a promoção, quiser botar um exemplo aqui, ó, promoção de 10 servidores é o mesmo ato promoção com destinatários determinados. Aí o professor Diogo de Figueiredo Moura Neto entende que é um ato administrativo individual plurimo. Tudo bem? Torce para cair isso aqui, que ninguém vai acertar, você vai acertar. Porque ninguém fala isso aí. Ninguém lê Diogo, só a banca que lê Diogo. Né? Porque Diogo é uma linguagem muito pesada. Pulei uma linha. Espécies de atos. Temos 5 espécies clássicas, né? Que a doutrina coloca. Você vai tentar memorizar com o NONEP. NONEP, né, o clássico bom e velho Eli Lopes Meireles. Eli, na época, copiou aí alguns atos jurídicos do direito civil e expressou através aqui dos atos. Quem é que lembra, ó? Normativos, ordinatórios, atos negociais, o que mais? Isso, enunciativos e os punitivos. Vamos pegar os principais de cada espécie dessa aí. Vamos começar pelo ato normativo. Vou colocar um de cada, um no máximo 2 aí, que pode aparecer. Então, vamos começar o ato normativo com o decreto. Decreto. Dentro aí. Então, vamos começar atos normativos. Renato, o que são atos normativos? Vamos consignar assim no caderno. São aqueles atos que visam complementar a lei. Ponto. Repito. São aqueles atos que visam complementar a lei. Atos normativos. O ato normativo por excelência é o decreto. É o decreto. Existem outros? Sim. Mas o que mais cai em prova é o decreto. Tem instrução normativa, tem resoluções. Mas o decreto é o que mais destaca. Por quê que é o que mais se destaca? Porque o decreto, ó, número 1, pode ser... Ele se divide, na verdade, em decreto regulamentar, também chamado de decreto de execução. O que é o decreto regulamentar ou de execução? Artigo 84, inciso romano 4 da Constituição. O que fala esse artigo? Lembram desse artigo? Fala assim, ó, compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, promulgar, sancionar, fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, exemplo. Temos uma lei. Lei 10.520/2002. Que lei é essa, hein? Isso, é a lei do pregão. Pregão presencial. Pregão presencial. Só que essa lei que fala do pregão presencial diz assim: o poder público pode regulamentar o pregão através da forma eletrônica, se valendo da internet, para poder firmar seus contratos. 2002. Em 2005, novidade isso, 2005, o Lula, na época, baixou um decreto, 5450 de 2005, 33 artigos, falando do pregão eletrônico. Quando foi em setembro do ano passado, esse decreto foi revogado, e o Bolsonaro, juntamente lá com o ministro Paulo Guedes, baixaram um decreto, novo decreto do pregão eletrônico, 10.024 de 2019. Pregão eletrônico. O que esse decreto está fazendo, Barroso? Ele está complementando a lei. Toda vez que um decreto complementar a lei, eu tenho chamado o quê? Decreto regulamentar ou decreto de execução. Estou acompanhando? Ou seja, esse decreto aqui é um ato normativo. Tudo bem aí? Presencial eletrônico. Se vier no concurso do TJ pregão, vamos ter que estudar. E aqui agora está com 61 artigos. Né? Aqui outro tinha 33, agora tem 61 artigos. Fui atualizar o material, deu maior trabalho, mas faz parte. Só um desabafo. Mais uma novidade, né? Você pode me dar um outro exemplo que eu não entendi muito bem esse? Mudou o tipo de licitação. Mudou que no decreto de 2005, dizia-se no artigo 6º, que é o 5450, não se admite pregão eletrônico para engenharia, agora pode. Então deu mais dinamismo. Mas, ó, já vou te antecipar. Tem uma nova lei de licitações pronta, aguardando assim, a promulgação, a aprovação e publicação. Aí vai acabar tudo, vai ser uma lei só. Para licitações, pregão, SRP e RDC. Né? Vai ser tudo num procedimento, uma lei só. Por enquanto, a gente ainda fica com 8666 e fica com o pregão aí, seja ele presencial, seja ele eletrônico. Aqui no Rio, a gente tem um exemplo bem de decreto regulamentar. Por exemplo, qual é o seu estatuto aqui no Rio de Janeiro? Qual é a lei aqui? É o decreto-lei 220 de 55. Chama-se decreto, mas é a lei. É a lei aqui do Rio, tá? Só que eu só leio esse decreto aqui para a prova, sim ou não? Tem que ler o quê? Isso, o DR. Por que eu tenho que ler os dois, Renato? Aqui, 88 artigos, aqui mais 300. Por que isso? Porque você fica se perguntando, porque a lei, ela depende de um complemento, pô. O governador, na época, criou uma lei com poucos artigos. Quem vai disciplinar, regulamentar, para poder executar, é o governador. Na época, Floriano, né? E aí ele fez o quê? Regulamentou. Eu tenho que estudar os dois. Eu já via professores falando assim, alunos, dá uma lidinha só por cima aqui, mas estuda aqui. Cuidado, hein? Cuidado porque eles conflitam um com o outro. Então, um exemplo simples. Aqui diz assim, se no PAD tiver 2 ou mais acusados, o prazo para defesa é de 10 dias, tá? E aqui, fala que é de 20. Né? Aí vem a prova. Tício e Caio respondendo um PAD. Já vai te perguntar isso. Tem que ficar atento no enunciado. Aqui no 329 você vai ter 20 dias, prazo comum. Aqui 10 dias para ambos os servidores. Então você vai conflitar. E aí o que prevalece? A minha prova.
Né? De acordo com o quê? Porque a gente fica achando as coisas. Ah, o que vale? Não, o que vale é a questão. Não disse nada, prevalece a lei, porque a lei vale mais do que o ato administrativo. Tudo bem aí? Tranquilo? O decreto também, número 2, pode ser, chamado de decreto autônomo ou decreto independente. Independente. O que é um decreto autônomo e independente? É aquele previsto no artigo 84, inciso 6º da Constituição. O nome está me dizendo, turma, ele não depende de lei. O decreto autônomo, ele tem uma independência da lei. Ele tem autonomia em relação à lei. Muito se questionou no Brasil sobre a legalidade desses decretos. Só que a emenda constitucional 32 de 2001 admitiu a existência deles. Tá? Até 2000, nem pensar nesse decreto no Brasil. Tanto que a doutrina fala, não se admite decreto autônomo no Brasil. Agora a gente fala assim, salvo, se for para organizar a administração pública. Então, vou organizar a administração quando não implicar aumento de despesa e quando implicar na extinção de cargo vago. Então, se ele me perguntar na prova, candidato, quais hipóteses desafiam o decreto autônomo? Gabarito. Organização da administração pública quando não implicar aumento de despesa e extinção de cargos, funções, quando vagos. Porque qual é a regra, turma? A regra é que para extinguir um cargo tem que ter o quê? Lei, princípio da reserva legal. Mas se o cargo estiver vazio, eu posso fazê-lo através de quê? De um decreto. Quem pratica o decreto? Chefe do Poder Executivo. O decreto, tanto o decreto regulamentar de execução, quanto o decreto autônomo ou independente, é de competência do chefe do Poder Executivo. Ele pode delegar sim ou não? Aí eu penso assim, na aula passada, eu aprendi que os atos normativos não admitem delegação. Aí, aqui tem uma exceção. Porque o próprio 84 diz, se tiver com a sua Constituição aberta, é importante estar comprando a Constituição aberta, o 84, parágrafo único, diz que é possível delegar o decreto autônomo. O regulamentar, não. O autônomo, sim. E ele vai delegar para quem? Para quem, senhores? Falaram aí. Opa, ministro, quem mais? Procurador-Geral da República e advogado-geral da União. Está lá se o presidente pode, não é que ele deve, pode delegar o disposto no artigo 84, inciso 6º, a ministro de Estado, a procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. Esse é o decreto fruto do poder regulamentar. Então, ato normativo, decreto, já está no meu caderno. Outro ato aqui, ordinatório. Vou colocar aqui, ordinatório. Só o decreto autônomo independente. Tá? O regulamentar não é possível. Atos ordinatórios.
O ato ordinatório é aquele ato, turma, diz assim a doutrina, ato ordinatório é aquele ato que visa disciplinar o funcionamento interno da administração, bem como a conduta funcional de seus agentes. Aí você lê isso, caramba, o que ele está querendo me dizer? Que existem atos administrativos que vão ficar dentro da máquina administrativa, que vem de ordem, ou seja, você vai pegar esses atos e vai tentar criar um método mnemônico para guardar esses atos, que às vezes a banca pede para citar. Ou seja, ó, Caio pode. O que é isso, meu Deus do céu? Para você tentar lembrar numa prova de marcar X, que é o seu objetivo aqui, tentar guardar a circular. Ó, circular. O que mais? Quem é que lembra? Ó, aviso. Ó, instrução. Ordem. Isso. De serviço. O que mais cai em prova? Portaria. Ofícios. Despachos. Ah, existem outros? Existe, o assunto não se esgota. Eu sempre tenho assim, que tentar pegar os mais importantes. Então você pega esses atos ordinatórios e dá uma elencada no caderno. Escolhe um para estudar. Ah, mas se caiu que eu não estudei. Paciência, pô. Da administração e a conduta funcional de seus agentes. Disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Sim. O que é um ato ordinatório? É o ato que visa disciplinar o funcionamento interno da administração. Disciplinar o funcionamento interno da administração, bem como a conduta funcional de seus agentes. Dentro desses atos aqui, dê ênfase para a portaria. Dê ênfase para a portaria. Aí você vai pegar a apostila para estudar, tem tudo escrito lá. Circular é o meio pelo qual a administração transmite ordens aos seus subordinados, de caráter uniforme. Está lá na apostila. Cai pouco circular. Desses atos aqui, eu vou ficar com a portaria, porque pela portaria você inicia a sindicância, e processo administrativo disciplinar. Ah, o ofício é a forma de comunicação entre os órgãos. Então você está lá no cartório, primeira vaga de órfãos e sucessões, você quer se comunicar com a Defensoria Pública. Você manda um ofício para a Defensoria Pública. Então, ofício, forma de comunicação. Né? Despacho, já vi hoje, é decidir. Normalmente, ele pede para citar os atos ordinatórios. Tá? Portaria é o mais badalado nas provas de concurso. Sim. Sim. Ah, sim. Sim. Cabe decreto autônomo independente quando ela for organizar a administração, quando não implicar aumento de despesa. Ou seja, eu vou organizar, mas eu não posso mexer no orçamento do órgão.
Então, do ato ordinatório, vou ficar com a portaria, que você vai aprofundar na aula de estatuto. Nos atos negociais, dois atos se destacam aqui. Turma, no ato negocial, a vontade da administração vai ao encontro da vontade do particular. Aqui, a vontade da administração converge com a vontade do particular. Ambos vão no mesmo sentido. Então, o que é um ato negocial? É o ato administrativo? Eu vou ditar para você. Ato negocial é um ato administrativo cuja vontade da administração coincide com a vontade do particular. Coincide com a vontade do particular. Ponto. O ato que mais aparece aqui, turma, alvará, que é a forma, e o conteúdo, que é de licença, e o conteúdo, que é de autorização. Então, eu não posso ir para uma prova de marcar X sem saber distinguir licença de autorização. O que eles têm em comum? Ambos são postos em vigências por alvará. O que eles têm em comum? Ambos são atos negociais. Mas vão se tocar? Não, não se tocam. Quais são as principais diferenças? Licença é ato vinculado discricionário. Isso, vamos colocar, licença é ato vinculado. Isto é, preencheu-se os requisitos, o ato deve ser praticado. Ao passo que autorização é ato discricionário. O poder público não é obrigado a emiti-lo. Exemplo, ativo.com. Ativo quer usar aqui a Avenida Beira-Mar para fazer uma corrida de 5 km. Vende lá os kits pela internet e vai correr aqui, vai correr na Lagoa. Ele vai ter que fechar uma rua para ter a corrida dos atletas. O município é obrigado a autorizar o fechamento daquela rua, sim ou não? Para ter o evento? Não, pô. Não é obrigado. Fala se quiser. Ou seja, você está diante de um ato discricionário. A autorização. Tem interesse público e tem interesse do particular. Aqui é diferente, aqui o ato tem que ser praticado. Então, o curso para passar. Tem o que aqui? Licença ou autorização? O que vocês acham? Licença, licença. Pode mudar governador, pode mudar prefeito, que o curso tem aqui, diz a doutrina, a licença é ato estável. É ato estável. Ou seja, é um ato que dá para o particular segurança. A banca da Fundação Euclides da Cunha chamou de ato definitivo. Deu como certo. E realmente é. A sua carteira para dirigir, se você não fizer lambança, vai com você até o final. Pode mudar o presidente, pode mudar o que for, que eu não posso tomar a sua carteira de habilitação. Porque a licença é ato estável, ato definitivo. O Celso Antônio chama de ato perpétuo, de tão forte que é. E aqui, tem estabilidade com uma autorização? Ele me autorizou a vender café dentro do tribunal. Eu tenho estabilidade? O ato é o que aqui? Estável ou precário? Precário. O que é um ato precário?
a qualquer momento, ele pode ser o quê, turma? Revogado. Ó, revogável. Licença é ato revogável? Não, é um ato irrevogável. Licença é ato irrevogável. Não se revoga ato vinculado. Não se admite extinção de licença por revogação. Cassação pode. Cassar, anular, revogar, não. Licença, questão recente aí, é ato declaratório ou ato constitutivo? Quando sucar, mais desgraça, porque a gente vai chutar. E chutar é horrível. Né? O cara me pergunta, candidato, licença é o quê? Aí você me dá exercício, porque o SESP, geralmente, ele afirma para você. Por isso que quem estuda muito, prefere o SESP. Quem estuda mais ou menos, ou estuda pouco, não gosta muito do SESP. Porque o SESP, ele tem um perfil, não que seja 100%, tá? Mas que numa múltipla escolha você consegue ali dar um chute e às vezes acertar. O SESP e o NB é assim, ou sabe ou não sabe. Você pode deixar em branco. Tem essa vantagem. Não sai marcando tudo, se vier certo ou errado, não. Porque se você marcar tudo, você pode sair devendo para o próximo concurso. Né? Obviamente que isso é uma brincadeira de mau gosto, mas você perde o quê? Quando você erra numa UNB? Uma ou duas? Renato, o que é SESP e UNB? É a sua banca. Porque ela vai fazer outra prova, né? Ah, mas não é Sebrasp? Mesma família. É? E aí, foi da última vez. Mas se você pega os tribunais federais que o SESP faz, tudo certo ou errado, julga o item. Né? Não, o TJ já está, aqui vai ser múltipla escolha. O Rio já decidiu já, porque é o órgão que decide. Então o tribunal, olha, eu quero múltipla escolha. Graças a Deus. Porque a resposta vai estar ali. É difícil achar a resposta ali, isso é fato. Mas está na tua frente a resposta, né? Você fica ali, caraca, mas Deus é justo, fica tranquilo. E aí, senhores, sabe que a UNB, quando bota julgar o item, é horror, porque tu perde uma que errou e uma que acertou. Enfim. O que eu vou guardar? Anota aí. Licença é ato declaratório. Declaratório. Ao passo que a autorização é um ato constitutivo. Barroso, o que é um ato declaratório? É aquele ato que declara direito pré-existente. Toda vez que eu vir um direito que antecede a prática do ato, o meu direito já existe. Eu só quero que o poder público declare o meu direito. Então, exemplo. Ele passou na prova do Detran. Ele vai ao Detran e pede o que ao Detran para dirigir? Licença ou autorização? Licença. Por que licença? Porque ele vai declarar um direito que já existe, antes do ato. Ele cursou a faculdade de Direito e passou na prova da OAB. Ele vai ao OAB pedir o quê? Licença ou autorização? Licença. Porque a OAB é obrigada a pedir a licença para ele advogar. Exercer medicina. Aí eu cursei medicina, acabei a faculdade. Posso atender aqui em casa? Não. Não, por quê? Você tem que ir ao CRM pedir uma licença. CRM, declara o meu direito. Tanto é que o seu direito é líquido e certo. Se não te der licença, qual remédio que eu vou usar? Mandado de segurança, pô. Aqui é diferente. Quando ele quer vender café dentro do fórum, dentro do metrô, ele pede uma autorização. Eu não tenho direito nenhum líquido e certo. Aqui eu vou ter expectativa de direito. E aí o tribunal fala assim, pode vender café aqui dentro, pode vender. Fica à vontade, toma aqui o ato, vende café. Ele está criando um direito, só que não existe ato criativo. Constituir é criar. O verbo constituir é criar. Né? Se eu vou criar um direito, eu vou constituir um direito. Ato constitutivo.
Ele pode revogar, sim ou não? O tribunal resolve abrir uma cafeteria. Não quer concorrente ter um tribunal. Faz o quê? Revoga. Vai indenizar, sim ou não? Não gera indenização. Autorização não gera indenização. Então, autorização é ato constitutivo, discricionário, precário, revogável a qualquer tempo, gerando para o destinatário uma expectativa de direito. Já a licença, não. O ato deve ser praticado, preenchendo-se os requisitos, dá estabilidade para o administrado, não passível de revogação, ato declaratório, que dá o direito líquido e certo para a pessoa. Se for negado, eu posso impetrar o remédio condicional, mandado de segurança. E aí, qualquer ilegalidade aqui vai gerar direito de indenização. Sim. Pode. Você pode ter uma licença para vender maconha, por exemplo. Vem uma lei e fala assim, ó, você pode comercializar cannabis sativa linear. Você vai lá vender, abre maconharia. Aí depois vem uma nova lei e fala assim, ó, não pode mais vender maconha. Não pode mais, é crime. Vai ter a caducidade do ato com a norma superveniente. É possível, sim, a caducidade para a licença. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Tudo bem aqui, turma? Licença e autorização são as principais diferenças. Mas me dá um exemplo aqui, Renato, de indenização para licença. Ora, você quer construir sua casa. Exemplo. Aí ele vai lá construir a casa e pede uma licença na prefeitura. Paga o CREA, por exemplo. Paga as coisas. Aí ele começa a fazer a obra dele. Quem aparece no dia seguinte? Que vão denunciar. Vizinho denuncia. Fiscal. Fiscal vai lá. Essa obra aí. Sim, obra. Está aqui a arte, está aqui a licença. Aí ele pega a licença e faz assim, ó, essa licença aqui, quem assinou não foi autoridade competente. Era para ser o secretário A, foi o subsecretário. Aí você, o que eu tenho a ver com isso, seu fiscal? O que você tem a ver com isso? Que um dos elementos do ato administrativo é a competência. Se não for autoridade competente, esse ato é ilegal. E se é ilegal, eu vou anular. Explica, fiscal. Estou embargando a obra. Estou embargando a obra. Quando o fiscal embarga a obra, isso gera prejuízo para o particular, sim ou não? Sim. Tem culpa do particular nesse embargo? Não. Você não tem que estar lá adivinhando quem é que tem que assinar a licença. A presunção é, você paga, toma o ato e vai embora. Não vai ficar conferindo, né, ali se está tudo certinho. Você presume que o ato de acordo com a lei. Então, neste caso, houve um erro interno da administração e vai gerar para esse administrado direito de ser o quê? Indenizado. Tudo bem aí? Tranquilo? Penúltima espécie de ato. São os atos enunciativos. Turma, atos enunciativos são aqueles atos que enunciam fatos. Fatos. Enunciam fatos. E aqui, basicamente, são 4 atos. São 4 atos que você tem nas provas como enunciativos. Aí você memoriza capa, 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 capa. Ou seja, os atos que envolvem o que há... não cai na prova capa, né? É só um método mnemônico para te ajudar, né? Ou seja, você tenta guardar, pelo amor de Deus, a certidão. O que mais? Quem é que lembra? O atestado. O que mais cai nas provas? Parecer. E a tal da apostila. Então, se me perguntar alguma coisa sobre os atos enunciativos, são aqueles atos que enunciam fatos, acontecimentos. Então, uma criança nasceu, isso é um fato ímpar na vida de uma pessoa. Como é que eu enuncio esse fato? Eu vou ao cartório,
levo ali a declaração de nascimento com vida e peço o quê? Uma certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento, na minha prova, é um ato enunciativo. Servidor adora ficar doente. Né? Ele vai lá e pede o quê para comprovar essa doença? Um atestado. Né? Brincadeira, estão gravando aula. Ele não adora, ele fica, às vezes, né, doente. Aí ele tem direito a ficar quantos dias em casa? Sim, por exemplo, não é licença. Você acordou passando mal, dor de cabeça. Ele fala que está com dor, porque sabe que a dor não sai numa radiografia. Né? Ele estuda as coisas antes de falar com o médico. Né? E aí, ou seja, ele tem direito a 3 dias em casa por mês. A lei manda abonar a sua falta. Ele, alguém de sua família, caso fortuito ou força maior. Que eu já paguei ali, é o artigo 79, inciso 19, do decreto regulamentar aqui do Rio de Janeiro. Lá tem um artigo 79/19 que diz que você tem 3 faltas abonadas por mês. Não é licença saúde, que é até 2 anos. É por mês ficar 3 dias. Só que eu vou ter que juntar o que é na minha pasta funcional. Um atestado. O que é o parecer? Parecer. Né? É muito comum a gente pedir parecer para as pessoas, que a gente não fala, me dá um parecer. Você pede o que para as pessoas? Uma opinião. Né? Ou seja, parecer é um ato que consiste na emissão de opinião de um órgão técnico. Então, se aparece na sua prova qualquer coisa, opinião de um órgão técnico, o gabarito é parecer. Que a gente vai aprofundar aqui, turma, dentro de processo administrativo. Mas já coloco aqui para você aqui, ó, artigo 42 da 9784 de 99. 42 da 9784 de 99. E você vai aprender aqui na próxima aula que o parecer tem 3 tipos. O tal do parecer facultativo, obrigatório e vinculante. Então, estou estudando em casa, por enquanto. Parecer é ato enunciativo. Aí eu vou à lei e vou perceber que a lei me dá um prazo para emitir o parecer de 15 dias. Aí vou ler o artigo. E aí, na próxima aula, a gente vai falar do parecer dentro do processo administrativo. Por enquanto, emissão de opinião de um órgão técnico. O que é apostila? Apostila, turma, é você averbar. Vou averbar uma informação. Vou apostilar uma informação. Então, apostilar, averbar, complementar, acrescentar, tudo o mesmo valor semântico. Então, apostila, me dá um exemplo que eu não entendi esse negócio. Você passa para técnico e aí faz uma graduação. Exemplo. Não tenho nível superior ainda, vou fazer o 3º grau. Aí peguei lá a certidão de colação de grau, vou ao Tribunal de Justiça e faço o quê? Apostilo na minha pasta funcional esse diploma. Né? Ou seja, apostila, eu estou enunciando esse fato, que é você colar o grau numa universidade. Tudo bem aí? E encerrando as espécies, coloca aí 5, atos punitivos. Atos punitivos. Ato punitivo ou atos punitivos são aqueles atos que consistem. Atos punitivos consistem em aplicação de penalidades. Aplicação de penalidades. Tudo bem? E para uma prova sabendo que o ato punitivo pune, ninguém merece. Né? Ah, o que é o ato punitivo que pune? Sim. Isso não está caindo mais. O que está caindo
é saber o que é um ato punitivo introverso e extroverso. Isso que está caindo nas provas. Ou seja, que o ato punitivo vai sancionar, isso é fato. Agora, eu só tenho que ficar preocupado com a incidência da punição. Se vai se dar dentro da administração, isto é, vai alcançar, por exemplo, servidores, por exemplo, servidores, concessionários, ou se essa punição, se essa penalidade vai recair fora da máquina, extramuros, isto é, se vai alcançar o administrado. Isso, concessionários, aquelas pessoas que têm um vínculo com a administração. Dá um exemplo, multa de trânsito, pô. A multa de trânsito consiste numa punição a um administrado. Aí eu já complemento que o introverso decorre do poder disciplinar. Ao passo que o ato punitivo extroverso, se vai alcançar o administrado, o particular, extramuros, eu estou diante de qual poder? De polícia. Poder de polícia. Tudo bem aí, senhores? Mais ou menos, não estou entendendo nada até agora. Né? Isso acontece, tá? Foi uma aula aí que a menina pessoa, fiquei 4 horas sentado, não entendi nada. Eu falei, cara, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu, quando fazia concurso, eu ficava em aula assim de fonologia. Ficava assim, ó. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que você acha que sabe língua portuguesa? Todo mundo acha, português é fácil. Né? Eu vim na escola, estudei todo esse tempo. Aí você percebe que você não sabe distinguir dígrafo de encontro consonantal. Aí você vê que você está muito atrás. E tem que fazer o quê? Espernear não adianta. Tem que correr atrás. Então, assim, para quem está chegando agora, começando a estudar para concurso público, esse tema aqui, eu já te antecipo. É o tema mais pesado do administrativo. Porque atos é quem tem visão dentro da máquina, intramuros. Quem está de fora fica assim, caramba, como é que é isso? Aí tem que fazer o quê? Vir para as aulas, porque a gente conversa, tenta dar os exemplos, pegar a apostila nos principais tópicos e fazer questões. Porque aqui você tem muita... Eu tenho um módulo aqui, à tarde, de atos, que só para atos são 12 horas. São 4 encontros, e eu não consigo fechar tudo. Porque a gente faz o caderno de atos. Aqui é uma turma que a gente não tem esse privilégio. Então a gente vai fazer o quê? Lapidar os pontos mais importantes. Né? Você percebeu que a gente citou, por exemplo, alguns atos. Depois de botar aqui, ó, permissão, admissão, não deu para falar. Homologação, visto. Mas pega os mais importantes. Então, só para te dar assim, uma esperança que é possível aprender essas coisas. Né? Embora não pareça, mas você vai conseguir. Eu vou fechar essa aula de hoje com a extinção. Porque eu acho que, se eu não estiver equivocado, nós só temos mais um encontro na próxima aula. 1 ou 2. 2, a gente vai falar aqui ainda de servidores e processos. Tá? Vai com Deus, tá? Vai com Deus, nada? E aí, a gente vai fechar com a extinção do ato. Extinção do ato. Extinção do ato administrativo. Extinção do ato, vamos pegar a anulação e vamos pegar a revogação. Anulação e revogação. Se ele me perguntar na prova, anulação recai sobre qual ato administrativo, legal ou ilegal?
Isso recai sobre o ato ilegal. Já a revogação recai sobre ato administrativo legal ou ilegal? Legal. Turma, legal não é aquele ato que é gente boa, não, tá? Legal é aquele ato que está de acordo com a lei, pelo amor de Deus. Ato legal, legítimo e eficaz. É aquele ato que tem nada de errado com ele, mas ele passa a ser inconveniente, inoportuno, o Estado vai e revoga. Na anulação, quem é que vai anular o ato administrativo? A própria administração pública. E se ela não fizer, caberá ao poder judiciário, mediante uma provocação do interessado. Então, a anulação cabe à administração pública. Ela pode anular com base em qual princípio? Isso, começa com auto, termina com tutela, autotutela, né? Autotutela. Ela pode se autocontrolar, anulando e revogando. Quem é que vai revogar o ato? É a própria administração pública. Lembrando que o juiz poderá fazê-lo se for um ato do juiz. O juiz não é 100% juiz na sua função. Ele tem uma entrevista no YouTube com o juiz de São Paulo, em que ele fala da história dele para passar para a magistratura. Ele fala que o que mais surpreendeu ele nos cartórios como juiz foi a parte de gestão de um cartório. Estagiários, folha orçamentária, material, que a parte que menos ele faz no dia dele é julgar. Olha que interessante isso. Que ele é mais da metade gestor. Porque ele é que manda dentro de um cartório. É muita atribuição. Por isso que tem os técnicos para ajudar analistas. Então, ele, numa função dessa, emite um aviso, ato administrativo. E esse aviso aqui não está legal, né? Ele pode revogar. Então, o judiciário pode revogar um ato dele, jamais entrar no outro poder para revogar. Por isso que a doutrina coloca aqui a administração pública. Ela deve ou pode anular? Se o ato é ilegal, isso, ela deve. Tá? E a revogação deve ou pode? Pode. Mérito administrativo. Efeito na anulação. Tunc ou nunc? Não entendi. O que você falou? É tunc ou nunc? Isto é ex. Tunc, ó. Tunc é voltar. Retroagir. Nunc é que não retroage. Ou seja, se o ato é ilegal, ab início, desde o início, eu tenho que ir lá atrás. Então é ex tunc. A setinha volta. Ao passo que na revogação é ex nunc. Para frente. A vida é ex nunc. O ontem já foi. Ó, é a partir de hoje, ó, daqui para frente. Alguns brincam de testa e nuca. Né? Tu tá na prova, o cara bota um tunc e um nunc, tu tá tão desesperado que você vai ficar assim, né? Aí você vai tentar associar que o tapa na testa, você vai normalmente para onde? Para frente ou para trás? Normalmente. Para trás. Então volta. Né? E o tapa na nuca, normalmente? A pessoa vai para onde? Então, assim, é uma viagem? Claro que é. Mas ajuda, pô. Né? Ajuda. Mas só não, assim, seja discreto na prova, né? Não fica batendo forte, né? Pensa comigo aqui rapidinho, ó. Ó, nomeação. O cara não fez concurso. Comprou gabarito. Entrou em 2019. E em 2020, a administração descobre a fraude. Vai anular ou revogar a nomeação? Anular. Retroage, sim ou não? Ex tunc. Tudo bem? Retroage. Ex tunc. Tem prazo para anular aqui? Tem prazo para invalidar os atos administrativos?
Tem prazo, ó? Tem de 5 anos. 5 anos sempre. Se tiver má fé, conta prazo? Não conta prazo. Aqui tem boa fé ou má fé? Pô, ele comprou de boa fé, não nem sabia que para entrar lá, ele pensou que não dá para... Cara, estelionatário é um ser que mente muito. Né? A gente prende muitos estelionatários aí no dia a dia. Estelionatário é o crime do inteligente. Ele fica em casa pensando como é que eu vou ganhar dinheiro das pessoas. Ah, já sei, eles gostam de telefone. Então o telefone custa 10 mil, vou botar aqui no OLX, custa 5 mil, 4.900. Né? Vai ter alguém que vai ligar, vai depositar 2 mil na conta dele e ele vai bloquear no WhatsApp. A pessoa percebe depois que é um golpe. Por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos da vantagem. A gente viu vantagem, a gente vai, a gente nem percebe. Depois, cara, como é que eu depositei sem conhecer a pessoa? É, acontece. E sendo a pessoa na minha frente chorando, 10 mil, 20 mil, 30 mil, que vai embora. Juntei tantos a comprar o carro. Falei, mas... Então, cuidado. Né? Valeu a pena a aula de hoje para essa informação. Você quer comprar pelo OLX, Mercado Livre, toda hora, agora é a hora de casa, região dos lagos. O cara quer ir para o Carnaval dos Lagos. O cara bota lá na internet. R$1.000, 5 dias. O cara fica desesperado. Aí ele reúne a rua toda, R$10 cada um. E vai lá e bota dinheiro na conta do estelionatário. Ele vai lá ver a casa. Quando chega lá, é um terreno vazio. É uma pessoa que tem nada a ver com a história. Aí ele faz o quê? Vai para a delegacia falar que ele deu R$1.000 para a pessoa. Sem conhecer. A gente tem que registrar isso, né? Só um desabafo. Vamos lá. Então, você vai colocar assim no seu caderno para fechar a aula de hoje. Você coloca assim, ó, uma observação. A administração decai, de decadência mesmo, decai. Do prazo de 5 anos para anular seus atos administrativos. A administração decai do prazo de 5 anos para anular seus atos administrativos. Tá? Artigo 54 da Lei 9784 de 99. 54 da Lei 9784/99. Isso, aí vocês colocam, salvo comprovada má-fé, tá? Se tiver má-fé, ela poderá fazer a qualquer tempo.